Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta noite de estarmos juntos, adorando e louvando o nome de Jesus. Nesta noite, culto com a participação dos jovens, e eu já quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando conosco, que estão conectados, e aqueles que ainda hão de participar durante todo o decorrer deste culto. Sejam bem-vindos, Rio Glei, o pessoal do Riachão, do Coité, lá da sede, do Félix, do Baixio, enfim, todos vocês que estão conectados conosco. Pessoal do Novo Rio, lá o Iali, a Aline, a Yara e todos os outros que estão conectados conosco nesta noite, em nome de Jesus. Quero convidar vocês para nós orarmos nesta noite e em seguida estaremos louvando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Convido a todos para nós orarmos em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, no nome santo e bendito de Jesus Cristo, teu Filho, estamos aqui, Senhor, fazendo a tua vontade em mais um culto, Senhor, para a glória do teu santo nome. Abençoe todos os jovens que estão participando conosco nesta noite, aqueles que vão pregar, que vão dar seus testemunhos, os que vão louvar, seja com cada um deles e delas, Pai. E abençoe a mensagem desta noite para a glória do teu santo nome, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Deus abençoe vocês, convido vocês para nós louvarmos a Deus com o hino de número 107 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Em Mi maior. Glória a Deus. Convido vocês para todos juntos, pegue sua harpa e juntos vamos louvar o nome do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo e de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Todos. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado como a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme
Ainda louvaremos ao Senhor com o hino de número 526 da nossa harpa cristã. E eu convido vocês, jovens, para, juntamente conosco, louvarmos ao Senhor com este hino. Amém? Quero a participação de todos vocês em nome de Jesus. E crendo numa coisa interessante, o próximo culto com os jovens já será ao vivo na igreja sede em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Só maior. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Todos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Todos. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda ao Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Glória a Deus, graças a Deus por mais uma grande oportunidade que o Senhor nos concede. Convido a todos vocês, toda a igreja, para nós hoje lermos a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1,
a começar do versículo 1 até o versículo 14. Quero que vocês peguem suas Bíblias e logo após a leitura da palavra, nós vamos orar com a Mariana em nome de Jesus. Amém. Mariana, se prepare aí para orar com toda a igreja em nome de Jesus. Amém? Dê glória a Jesus aí, Mariana. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, Tiago 1, de 1 a 14. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Glória a Deus. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Faça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seu caminho. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E todos dizem, amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Convido a Mariana para orar com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Pastor, o Senhor que é o melhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento de oração, eu te agradeço pela oportunidade de mais um culto com a participação da mocidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa conforme a tua vontade. Que teu nome venha ser glorificado, Senhor. Desde já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Nós vamos agora estar tendo a participação com os jovens. E eu gostaria de chamar agora a Rafa, que vai estar adorando ao Senhor Jesus nessa noite. A paz do Senhor para todos. Vamos louvar o Senhor. Amém. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado,
orando em nome de Jesus. Vamos ouvir agora o Neto, que vai também estar dando uma saudação nessa noite. Fala aí, Neto, também abençoar a nossa situação. Com toda a unção, viu, Neto? Em nome de Jesus, em 5 minutos, traz uma mensagem aí como trovão. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos, como é que vocês estão? Meus irmãos, eu quero aqui trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação da parte de Deus para nossas vidas, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de número 18, 19 e 20. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 18, 19 e 20, que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Meus queridos e amados irmãos, vamos atentar, vamos meditar na parte A do versículo 19, que diz: mas com o precioso sangue de Cristo. Mas com o precioso sangue de Cristo. O que é que nós vamos fazer com o sangue? Nós não vamos fazer nada com o sangue. O sangue é que vai fazer por nós, vai nos banhar, vai nos lavar, vai nos purificar. Nós estamos literalmente banhados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Nós estamos literalmente banhados, limpos pelo sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Uma igreja que não canta o sangue, ela está fadada à derrota. Uma igreja que não prega o sangue não derrota Satanás. Um pregador que não prega sobre o sangue de Jesus, ele não derrota Satanás. Portanto, preguemos o sangue, vivamos o sangue, cantemos o sangue, louvemos o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Eu quero trazer aqui 4 características do sangue. Primeira característica do sangue é que o sangue de Jesus purifica. O sangue de Cristo purifica. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo 7, diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Observe que o sangue de Jesus nos purifica não de alguns pecados, mas de todo pecado. Segunda característica que eu quero trazer aqui sobre o sangue de Cristo é que o sangue de Jesus justifica. Romanos capítulo 5, versículo de número 9. Romanos capítulo 5, versículo de número 9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o primeiro ponto é que o sangue de Jesus purifica. O segundo ponto é que o sangue de Jesus justifica. Terceiro ponto, terceira característica do sangue de Cristo é que o sangue de Cristo redime. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 7. Olha o que a palavra de Deus, a Bíblia, vai dizer acerca do sangue de Cristo. Efésios 1:7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então o sangue de Cristo redime. O sangue de Cristo purifica. O sangue de Cristo justifica. O sangue de Cristo redime. E o quarto e último ponto que eu quero trazer aqui nesta noite é que o sangue de Cristo santifica. Hebreus capítulo 13, versículo de número 12 diz:
E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então a gente vê aqui 4 características do sangue de Cristo. Eu não quero me alongar, mas se fôssemos falar sobre cada um deles, seria algo extraordinário. Então, Igreja do Senhor, Imaculados Santos, preguemos o sangue, vivamos o sangue, louvemos ao sangue, cantemos o sangue, que uma igreja que não canta o sangue, ela está fadada à derrota. Então o sangue de Jesus purifica, o sangue de Jesus justifica, o sangue de Jesus redime e o sangue de Jesus santifica. Que esta palavra fique em nossos corações. Agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vamos agora também ouvir a cantora Dalet, ela é lá de Maribondo, filha do pastor lá de Maribondo, o Pastor Marcos Ferro. Tem uma bênção, glória a Deus. Atualmente ela está, né, em Paraguai, mas acho que ela está por aqui em Alagoas ainda, porque acho que da questão da pandemia. Mas enquanto ela está por aqui, ela está aí adorando ao Senhor em várias lives, participando de vários eventos. Amém. E eu creio que hoje ela está participando do culto dos jovens aqui da mocidade de Igaci e vai estar contribuindo também adorando ao Senhor Jesus. Vamos ouvir agora a cantora Dalet adorando ao Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui participando desse culto que está sendo uma bênção, mais um culto de jovens aqui da Igreja do Igaci. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, quero dizer que Deus abençoe cada um. E eu sei que Jesus vai falar muito com vocês, e já vem falando desde o início do culto, e agora vai falar bem mais. Então, aí onde você está, na sua casa, feche seus olhos, entregue esse louvor e essa adoração somente a Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Aí Deus diz: sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansar. Quem te prometeu garante. Descansar. Esse mal não é pra morte. E descansar. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Aleluia. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é um homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. E descansar. Quem te prometeu garante. E descansar. Esse mal não é pra morte. Descansar. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua
sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. E descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. E descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. E descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Descansa, descansa, descansa. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Oh, 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 yeah. Oh, cortaram árvore cheia de vidas, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Ó, mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é meu Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. Mas a esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar a seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra
quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí, e eu vou restituir. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, que ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé, e sobre a minha saúde Ele me colocou de pé, e restaurou a minha casa e toda a minha família, e hoje todos nós o servimos com alegria. E toda vez que eu escutava alguém dizer até tinha estrutura, mas veio a morrer, me lembrava da promessa, pra não desanimar. Essa promessa me dizia, essa promessa me garantia que ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, que ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi na minha saúde Deus tocar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha família Deus salvar. Creia nisso em nome de Jesus. Estou muito feliz pela oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês e a paz do Senhor. Amém, irmãos. Quero agradecer a cantora Dalet pela participação e agradecer também a todos os jovens que participaram nessa noite. Deus abençoe a cada um de vocês. E nós agora vamos ouvir a palavra de Deus, né? Amém. Eu quero orar pela Sandra, ela vai trazer a ministração da palavra. Os irmãos fiquem atentos e orando por ela também, porque este é um momento importante do culto. Todo culto é importante, mas o momento da palavra exige muito de quem vai pregar e nós precisamos cobri-la com as nossas orações. Amém? Oremos. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te apresento a Sandra que vai pregar nesta noite. Seja com ela dando a graça, a palavra, a unção para ministrar e que essa palavra possa penetrar nos nossos corações
e fala profundamente aos corações dos jovens e de todos nós que estamos participando deste culto nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Sandra, Deus te abençoe e a palavra está com você. Amém. Amém, irmãos. Eu vou falar hoje acerca de algumas provações que o cristão passa e algumas orientações que Tiago nos deixou. Eu não vou ler mais o texto, porque meu pai já leu na leitura oficial. Então, para ganharmos tempo, eu vou falar os textos à medida que eu for ministrando a palavra. Mas antes de falar propriamente do assunto que eu vou falar nessa noite, eu gostaria de falar um pouco, um resumo geral acerca desta carta que Tiago escreveu. O autor desta carta, como já foi falado, é Tiago. A Bíblia menciona outros Tiagos, mas esse Tiago que escreveu esta carta foi o próprio irmão de Jesus. Na época, ele não era um cristão convertido, ele não era uma pessoa convertida. A sua conversão se deu a partir do momento que Cristo ressuscitou e apareceu para os discípulos naquela ocasião. E ali ele passou a crer e se converteu no Senhor Jesus Cristo. Ele se tornou um grande líder em Jerusalém e ele escreveu esta carta com um objetivo para encorajar os judeus cristãos a buscarem mais sabedoria da parte de Deus para saber lidar com as provações da vida, para que eles pudessem ser fortalecidos na fé e eles pudessem mostrar a fé deles por meio da obediência, ou seja, que o que eles falassem também, eles vivessem, que não adianta nada a gente falar e não viver. Mas eles estavam dizendo que a fé deles fosse mostrada pela obediência, ou seja, em termos práticos, né? Então, ele vai falar aqui também, através dessa carta, as experiências e as provações que os cristãos judeus estavam enfrentando naquela ocasião e que elas não eram acidentais. Na verdade, as provações que nós enfrentamos, elas não são acidentais. Na verdade, elas estão na agenda de Deus. Deus, ele que leva a gente para passar por provações, muitas vezes, pelo deserto da vida, porque ele tem um propósito com isso. Que é que lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo tem um propósito. Então, Tiago, ele vai ensinar que as provações que nós enfrentamos, elas desenvolvem a nossa fé, o nosso caráter como cristão. E, claro, além de as provações também revelarem que se a nossa fé ela é genuína ou não. Porque as provações elas vão mostrar se nós nascemos de novo ou não. Sendo assim, Tiago ele nos deixou nessa carta algumas orientações que nós como cristãos devemos buscar seguir, para que ele deixou algumas orientações para que a gente nos conduzir, né, acerca dos problemas da vida, como nós devemos encará-los, como nós devemos enfrentá-los. Então, a primeira orientação que Tiago nos deixou está nos versículos de 2 a 4. E ele fala para nós considerarmos as dificuldades da vida como um motivo de grande alegria. Aí vamos ler. O versículo 2 a 4 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Preste atenção, passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, ou perfeitos em outras versões, e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, ou sem nenhuma deficiência, como em algumas versões também dizem. Ou seja, nesses 3 versículos, Tiago ele está colocando esse princípio que nós devemos considerar as provações como motivo de grande alegria. Aí você pergunta, como assim vou ficar alegre em momentos que eu vou estar sendo provado? Porque quando você está sendo provado, você fica como? Triste. Você fica o quê? Abatido, você fica desanimado. Mas aqui Tiago está dizendo, considerem motivo de grande alegria. Então, Tiago ele não está dizendo aqui que nós não vamos sentir tristeza em meio às angústias que nós passamos ou enfrentamos. Muito pelo contrário, ele está dizendo aqui que quando nós estivermos tristes, devemos chegar diante de Deus, apresentar as nossas orações a Deus,
através até dos nossos gemidos diante de Deus, porque reconhecendo que nós somos pó, reconhecendo a nossa dependência, porque Deus sabe que nós somos pó e que precisamos dele. Então, devemos apresentar a Deus em orações e súplicas aquilo que nós estamos enfrentando, as aflições que nós estamos enfrentando. Devemos dizer o que estamos sentindo, a semelhança de quem? Do próprio Jó. O que aconteceu com a vida de Jó? Jó foi provado e o que ele fez? Ele apresentou a Deus as suas queixas, ele quis falar com Deus, ele estava triste diante de tudo que estava acontecendo na vida dele. E Tiago aqui, ele está dizendo também que é no meio da dor e da dificuldade que nós temos, no meio do sofrimento, das angústias, que nós precisamos aprender a focar ou direcionar, ou pensar, na verdade, qual é o objetivo das provações. Por que Deus permite que nós sejamos provados, por exemplo? Por que Deus permite que todas essas coisas aconteçam em nossas vidas? Não é porque Deus gosta de você sendo provado e ficar triste. Não, Ele tem um propósito quanto a isso. Ele tem um objetivo. Nós precisamos compreender, porque quando nós compreendemos o propósito e o objetivo, o porquê Deus está fazendo tudo aquilo, aí sim nós teremos motivo de grande alegria e gratidão pelo que Deus está fazendo. Ok, mas qual seria esse propósito que Deus está se referindo e que isso vai me trazer grande alegria? No versículo 3, ele vai dizer o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da fé produz perseverança. Então, primeiro nós precisamos saber que o propósito de Deus com essas provas é que nós aprendamos a perseverar. Então, um dos propósitos de nós passarmos por provações na vida é que nós aprendamos o quê? Perseverar. A nossa fé é provada para que nós possamos ser ensinados a perseverar. Então, perseverar aqui é aprender, continuar servindo a Deus, mesmo quando tudo está dando errado. Mesmo quando os ventos sopram o contrário. É servir a Deus quando tudo nessa vida dá tudo errado. Porque é fácil servir a Deus quando as coisas vão bem, né? Quando tudo vai bem é muito bom. Mas o desafio que é do cristão aqui, que Tiago está falando, é que nós possamos perseverar, ou seja, continuar servindo a Deus quando Ele tira tudo de nós, a semelhança de Jó. O que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo em um momento só. Então, aí está o desafio, você continuar perseverando na fé, servindo a Deus, mesmo quando tudo você estiver sendo provado. Porque há diversos tipos de provações, né? Como ele mesmo fala, há variadas provações. Há provações que são leves, há provações que são medianas e aquelas que são terríveis e são aquelas, às vezes, que duram muito tempo. Então o desafio é você continuar perseverando na fé. E perseverar em meio às provas é o propósito de Deus, que o próprio Tiago está falando aqui. Portanto, a perseverança que não é algo que a gente aprende lendo em livros, participando de congressos. Não, a perseverança aqui é algo que, primeiro, é algo que Deus capacita, porque na sua própria força você não consegue. É a capacitação do Espírito Santo para lhe ajudar a perseverar, em primeiro lugar. Em segundo, ele está nos ensinando através disso tudo que a perseverança você não aprende, como eu disse, em livros ou em alguma coisa do tipo, mas você aprende na prática. É no dia a dia, nas provações da vida que você vai entender e aprender o que é perseverança. Quando Deus resolve nos matricular nas situações difíceis da vida, então é nessas horas que nós precisamos aprender, perseverar na fé e não desistir, não recuar. Então, sabendo disso, nós devemos considerar as provações como motivo de alegria. É por isso que ele fala para a gente considerar a provação como motivo de alegria. Por quê? Porque Deus está formando em nós um caráter, está transformando as nossas vidas à imagem de Cristo. Porque se nós somos pecadores, somos falhos, há muitas coisas em nós que precisam ser transformadas. Então ele permite que essas provações aconteçam em nossas vidas para que nós possamos ser transformados à imagem de Cristo, transformados à imagem do Cordeiro. Então as provações é para que nós possamos
ser ensinados a perseverar e através disso tudo o Senhor vai começando a trabalhar em nós para depois trabalhar através de nós com o propósito de nos transformar à imagem de Cristo. No versículo 4, ele diz o seguinte: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, o propósito final de Deus é que, através da perseverança, nós possamos ser o quê? Maduros ou perfeitos em algumas versões, porque quando nós nos convertemos, o que acontece? Nós somos o quê? Bebês na fé, imaturos. E é necessário que essas provações venham para nos fazer amadurecermos na fé. Tem esse propósito de levar à maturidade espiritual. A gente não pode continuar como um menino. Temos que crescer espiritualmente. Então a aprovação vem com esse propósito. Também de nos levar a sermos íntegros, pessoas retas, pessoas justas. E também que nada venha nos faltar ou que não sejamos deficientes. O que Tiago está querendo dizer? Que nós não podemos ter falta de nada. Se tiver alguma falta de alguma coisa, devemos o quê? Pedir a Deus. Sendo assim, essa aprovação que nós enfrentamos, ou as dificuldades da vida, inclusive até perseguições, que os judeus nesse período estavam enfrentando também perseguições, ela produzirá em nós perseverança. E em Romanos 5,3 também fala sobre isso. Que, por sua vez, levará o cristão a ter essa maturidade cristã mais profunda em Cristo. E como exemplo disso, sobre provações, sobre que às vezes a gente não consegue entender os propósitos de Deus acerca daquilo que nós estamos enfrentando, às vezes a gente não entende porque está passando por essas provações, né? Então, eu queria deixar um exemplo aqui de um missionário. Ele tinha um anseio de ser missionário, de ser enviado a missões. E ele sempre estava orando a Deus, pedindo: Senhor, para fazer missões, de ser enviado. E até que chegou o dia dele ser enviado para fazer missões. E aí o que acontece? Quando chegou esse enviado para fazer missões, ele foi para uma tribo. Chegando na tribo, ele não sabia que essa tribo era uma tribo de canibais. E aí quando ele chegou na tribo, ele foi apanhado e foi preso, foi amarrado num pedaço de pau. E de frente a onde ele estava amarrado, tinha um grande caldeirão que ele ia ser cozinhado para ser comido ali, né, pelaquela tribo. Aí o que acontece? Em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, ele orando a Deus, ele dizendo: Senhor, eu não imaginava que eu ia estar aqui, Senhor, passando por isso. Eu queria ser missionário, mas eu não imaginava que o meu fim seria esse, sim, e dessa forma, né? E aí ele orando assim ao Senhor, e na hora o chefe da tribo teve um insight, uma ideia, e disse assim: corta aí um pedaço da perna desse homem aí para saber se essa carne é boa. Aí o chefe da tribo mandou cortar, pegou o facão, cortou um pedaço da perna dele. Aí quando ele foi provar o pedaço da carne, aí ele cuspiu a carne e tal. Ele disse: que carne horrível, que não sei o que. Aí mandou o cidadão embora. E quando os missionários começaram a correr, fugindo daquela situação, ele começou a correr dizendo assim a Deus: ah, Senhor, muito obrigado. Agora eu entendi porque o Senhor me deu uma perna de borracha. Ou seja, ele, em tempo passado, ele havia perdido uma perna. Ele havia amputado em algum acidente a perna e teve que colocar uma perna mecânica de borracha. E aquilo dali serviu para dar livramento para aquela situação que ele estava enfrentando naquele momento. Se ele tivesse saudável, ele não estaria vivo. Mas, como a palavra de Deus, aquilo que Deus faz não entendemos agora, mas nós entenderemos depois. Ou seja, muitas vezes nós não entendemos os motivos que nós estamos passando por determinadas provações na vida. Mas é necessário nós aprendermos a confiar. Tudo tem um propósito. Deus tem um propósito para todas essas coisas. Precisamos confiar que Deus ele está agindo em meio a tudo isso que nós estamos passando. Sabendo que Ele tem esse propósito para cada situação que nós enfrentamos. Porque Ele é o quê? Soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso precisamos aprender a confiar no Senhor. Uma outra orientação que Tiago fala é sobre a questão da sabedoria. Que nós devemos pedir a Deus. Em versículo do 5 ao 8 diz o seguinte: se algum de vocês
tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aqui a gente precisa entender que no versículo 4 que nós lemos, há uma conexão entre o versículo 4 e o versículo 5. No versículo 4, Tiago encerra dizendo que um dos alvos de Deus é que nós não sejamos o quê? Deficientes em nada. Deficientes no sentido de não nos faltar coisa alguma. Ou seja, se faltar sabedoria, devemos fazer o quê? Pedir a Deus. É interessante isso porque tem pessoas que têm medo de pedir sabedoria a Deus. Já ouviu aquela história dizendo que se você pedir sabedoria a Deus vai vir prova? Mas aí eu pergunto a você, qual é o melhor? Você pedir sabedoria para que você tenha sabedoria e para enfrentar aquela prova que você está passando? Ou você não pedir sabedoria porque tem medo de provação e vai ser provado do mesmo jeito e passar aquela provação sem sabedoria? Se nós temos falta de sabedoria, que é uma virtude de Deus, devemos pedir para que nós possamos saber como agir diante das situações, porque isso é uma deficiência que o Senhor está dizendo. E se você tem essa deficiência de falta de sabedoria, precisa pedir a Deus. A sabedoria que Tiago menciona aqui no versículo 5, ela tem a ver com a gente saber lidar com as variadas e diversas provações da vida. Por quê? Porque a sabedoria, ela não é algo que você adquire assim, lendo livros, alguma coisa do tipo. Mas o que em Provérbios diz, 9 e 10? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, a sabedoria é importante porque ela serve para que a gente possa aprender a tomar as decisões certas. Entre uma situação e outra, a gente precisa de sabedoria para saber lidar com as situações. Para sabermos andar à luz do temor de Deus, andarmos na palavra, fazer o que é certo, sermos prudentes diante das situações. Precisamos de sabedoria para lidarmos com as situações e provações da vida, como por exemplo, nos negócios. Hoje em dia nós vemos pessoas passando por situações difíceis, especialmente por causa da pandemia, e a Bíblia manda a gente ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Como nós vamos fazer diferença em situações como essa, por exemplo, em meio aos negócios? Nós não podemos agir como o mundo, fazendo negócios ilícitos, fazendo negociações ilícitas, só para poder não perder dinheiro, para não fazer o negócio chegar à falência. Não, se você não tem sabedoria em relação ao que está acontecendo, peça a Deus que Ele dá livremente. Deus lhe dará sabedoria para saber agir na situação que você precisa. Então precisamos de sabedoria para sabermos agir nos negócios, na família, porque na família sempre há conflitos, há pensamentos diferentes, pessoas diferentes, mentes diferentes, fazem com que haja conflitos. E muitas vezes, por falta de sabedoria, há guerras que acontecem, há discussões, há desentendimentos por falta de sabedoria. E nós precisamos fazer o quê? Se temos essa deficiência, pedir sabedoria a Deus para sabermos agir em determinadas situações que ocorrem no dia a dia. Precisamos de sabedoria na área ministerial, para sabermos agir no ministério. Problemas, quando acontecem problemas na igreja, às vezes divisões que acontecem no grupo, discussões, desentendimentos, contendas. Precisamos da sabedoria de Deus para saber lidar com essas situações. Nos relacionamentos interpessoais, seja de amizades, namoro, casamento, noivado, enfim. Entre vizinhos, precisamos de sabedoria, porque sempre vamos estar sendo provados em todas as áreas das nossas vidas. Uma área ou outra, uma situação ou outra vai acontecer e nós precisamos de quê? Sabedoria para sabermos lidar com essas situações. Contudo, para que nós possamos adquirir essa sabedoria, ela tem essa promessa de Deus de nos dar sabedoria, tem algumas condições. O que é que ele diz no versículo 6? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, a fé aqui é a firme confiança de que Deus
concederá o que você está pedindo, o que nós estamos pedindo. Você tem que pedir, não é com dúvida no coração se Deus vai dar ou não sabedoria, mas com fé, confiando que Deus ele dará livremente, se você está precisando disso. Mas aí tem a condição, peça com fé, mas sem duvidar. Porque sem duvidar de quê? Sem duvidar do amor de Deus, sem duvidar do propósito de Deus, sem duvidar das intenções de Deus para conosco. Porque quando a gente está em meio a provações, a tendência natural é que algumas pessoas cheguem a questionar a Deus e às vezes pode até ficar decepcionados com Deus e se irar contra Deus e dizendo, por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Pode acontecer. Então, a gente precisa de sabedoria e não duvidar das intenções e do amor de Deus e do propósito de Deus em estarmos passando por aquela situação. Por quê? Porque a dúvida vai revelar o quê? Uma deficiência na vida espiritual. Que nós estamos precisando de quê? Sabedoria. Pois essa pessoa que age assim, em certos momentos, essa pessoa que tem dúvidas, em certos momentos ela crê. Em outros, ela já duvida da providência de Deus. Por isso, Tiago ele está comparando pessoas que agem dessa maneira com a onda do mar. O que acontece quando o vento sopra? A onda do mar vai sendo levada de um lado para o outro conforme o vento vai soprando. Ela vai na direção que o vento soprar. E aqui ele compara as pessoas que agem dessa maneira, esses cristãos que agem dessa maneira, como cristãos fracos. Porque quando acontecem situações difíceis, eles uma hora, quando está tudo bem, creem. Quando não, eles já duvidam. E eles falam que essas pessoas elas não são fortes, elas não têm instabilidade. Porque quando há ventos favoráveis, esses cristãos eles oram, buscam, dão dízimo, participam das atividades da igreja, se envolvem, enfim, eles estão felizes, tudo está muito bem, porque não está sem provação nenhuma. Mas, quando as provações chegam, quando os ventos não são favoráveis, eles desanimam, eles recuam, eles são cristãos inconstantes. Por quê? Porque eles não têm firmeza em Cristo. E isso também pode estar revelando que a sua fé não é genuína. Por isso, Tiago ele fala sobre a questão da importância da perseverança. As provações que Deus nos faz passar, como eu disse, ela pode revelar se a nossa fé é genuína ou não, mas ela tem esse propósito de nos ensinar a perseverar até o fim. Perseverar, porque a perseverança é você continuar firme, constante, não aquele cristão que bateu o vento, já sai da igreja, já desanima, já desiste de tudo. Então, perseverança é você continuar firme com o vento favorável ou não. Por isso, nós precisamos o quê? Aprender, confiar e descansar. E se está precisando de sabedoria em meio às provações, como ele disse, peça a Deus. Deus vai lhe ajudar a saber como lidar com a situação que você está enfrentando. E lembrar que só Deus, quando você estiver orando, lembre-se que somente Deus ele pode acalmar a mente atribulada e duvidosa de uma pessoa, porque acontece às vezes da gente ficar em dúvidas, em questionar em algumas coisas, não é tudo bem, mas essa questão é quando você estiver inquieto, duvidando de alguma coisa, leve a Deus em oração e confie que Deus está agindo, confie que Deus está no controle, pois a fé em Deus, ela tanto nos dará firmeza, como também nos levará a um crescimento espiritual. Deus não quer que você fique com uma fé pequenininha. Ele quer que você seja fortalecido e cresça na fé. Cresçamos na fé, na graça, no conhecimento de Deus. Então, Ele vai permitir que você passe essas provações da vida, que a fé é como um músculo. À medida que você vai passando as provações da vida, você vai exercitando a fé. E à medida que você vai exercitando, você vai crescendo e amadurecendo espiritualmente. Então, no versículo 7... continuando, ele diz o seguinte: não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, ou seja, aqueles que duvidam, não receberá coisa alguma do Senhor. Tiago ele está dizendo aqui que a pessoa que duvida, ela pode chegar até orar, ela pode até clamar, contudo, se ela continuar assim, Deus não vai responder a oração dessa pessoa, Deus não vai dar sabedoria a esta pessoa, porque Deus quer o quê? Que nós busquemos com confiança, com firme confiança nas suas promessas. Como eu disse,
Pode acontecer de você em algum momento ficar com dúvidas acerca de certas coisas, mas você não pode continuar com o coração duvidoso. Você tem que levar os seus questionamentos, suas angústias ao Senhor e pedir que o Senhor lhe ajude. E não duvidar do amor de Deus, porque Ele está fazendo você passar por essa situação. Então, devemos buscar a Deus com confiança firme nas suas promessas, que Ele nos ajudará e Ele vai nos conceder a providência para aquilo que nós estamos passando. Então, pedir sem duvidar da sua providência. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, essa expressão aqui, ela sugere um homem de duas almas, que é uma expressão que está até no original. Ele tem dupla personalidade, ele é uma pessoa instável, pois num dia ele crê, outro dia ele duvida. Como eu disse, ele é semelhante à onda do mar. Como o vento vai soprando, à medida que o vento vai soprando, ele vai sendo guiado e levado onde o mar vai levando ele. Ou seja, essa pessoa, muitas vezes, por ela não ter firmeza e não ter constância, as decisões que ela toma, por não ter sabedoria e não viver a vida mediante as escrituras sagradas, ela age de igual modo o mundo. É uma pessoa que não é constante. Ela acaba satisfazendo os desejos da carne ao invés de andar no Espírito. Ela não é uma pessoa firme, não é uma pessoa constante, não é uma pessoa perseverante. E isso acaba revelando que a sua fé não é genuína. Por quê? Porque ela é uma pessoa que uma hora está na igreja, outra hora desvia. Bastou o problema chegar e essa pessoa já se desvia. Isso mostra que essa pessoa provavelmente não nasceu de novo. Isso me faz lembrar sobre aquela parábola do semeador. A parábola do semeador, um dos terrenos é o terreno pedregoso. E o que acontece no terreno pedregoso? Quando a semente é lançada e cai nesse terreno, a pessoa, quando recebe essa semente, ela recebe até com alegria, com entusiasmo. Mas bastou a aprovação chegar, essa pessoa sai de cena, ela vai embora, ela não permanece. Por quê? Porque é uma pessoa instável, ela só está aqui enquanto tudo vai bem. Mas quando a aprovação chega, as tribulações, perseguições chegam, ela desanimam e vão embora. Então, para concluir, Tiago ele encorajou os seus leitores a considerarem as provações que nós enfrentamos, as tribulações que nós enfrentamos. Isso como modo de nós amadurecermos em Cristo, como eu falei. Ele encorajou os cristãos a perseverar em meio às provações. Quando a fé estiver sendo provada, nós devemos lembrar do que ele mesmo falou no versículo 12. O que é que ele diz? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, aqueles que perseverarem até o fim, depois de aprovado, lá na vida eterna, nós receberemos a coroa da vida. Então vale a pena perseverar, vale a pena passar pelas tribulações que nós enfrentamos aqui. Porque Deus promete, é uma promessa de Deus nos aprovar, aqueles que forem aprovados, Ele vai dar o quê? A coroa da vida. Então, Tiago aqui, ele também, para finalizar, ele alerta também para a gente ter cuidado, para não atribuir as tentações que nós enfrentamos aqui nesse mundo. Porque a palavra provação e tentação, elas podem ser muito semelhantes em algumas ocasiões. E às vezes a gente não pode achar que as provas que a gente passa é coisa do diabo. Porque nem sempre é o diabo que está levando você a ser provado. Às vezes é o próprio Deus que está permitindo você ser provado. E lembrar que as tentações têm três vertentes. Tem a tentação do mundo, a tentação do diabo e também tem a tentação da própria natureza do nosso coração, do nosso próprio pecado. E lembrar que Deus a ninguém tenta. Deus é santo, Ele não tenta ninguém. Então, Tiago, no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ou seja,
Se você muitas vezes está sendo tentado, pode ser o diabo, pode ser a questão do mundo mesmo, que você fica tentado com relação às coisas do mundo, mas também a sua própria natureza. As paixões, as cobiças do seu próprio coração, que pode estar despertando e você muitas vezes cai em tentação e você muitas vezes vai fazer que nem Adão, culpar alguém. Porque o que aconteceu justamente aqui com Adão e Eva? Eles cobiçaram o fruto proibido e depois pecaram. E depois culparam a serpente. Adão culpou Eva culpou a serpente e ninguém assumiu a culpa. Quando a culpa foi deles mesmos, o diabo tentou, mas eles caíram também pela cobiça do próprio coração deles. Então, vamos lembrar que Deus ele tem esse propósito de nos provar com essa intenção boa de expor as nossas qualidades interiores. Porque Deus jamais vai nos tentar para nos levar a pecar. Porque essa é a diferença. A aprovação, ela não vai levar você a pecar. A tentação leva você a pecar. Agora você vai ser tentado e Deus vai permitir também que você seja tentado para provar a fidelidade do seu coração, se você é fiel a Deus ou não. Portanto, quando a nossa fé estiver sendo provada, lembre-se que Deus tem esse propósito de desenvolver a perseverança em nossas vidas. E que, por sua vez, a perseverança produzirá em nós amadurecimento em nosso caráter cristão. Então é isso, irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido a palavra, que Deus abençoe vocês. Lembrem-se, quando estiverem sendo provados no dia a dia, lembre-se de considerar e procurar entender os propósitos de Deus para aquela aprovação, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. E se não estiver sabendo como agir diante daquela situação, peça a Deus sabedoria e lembre-se que Deus está forjando o caráter de Cristo em sua vida. Amém? Vamos estar orando aqui para nós estarmos encerrando. Deixa eu chamar aqui meu pai para a gente encerrar aqui. Amém, irmãos. Graças a Deus por este culto de jovens, onde os irmãos participaram e a palavra foi ministrada. Estou feliz por tudo e agradeço a todos vocês que participaram nesta noite. Não vou citar nomes porque é uma lista enorme, muita gente participando. Graças a Deus por tudo. Vamos orar agradecendo a Deus porque o Senhor é bom e a sua bondade dura de geração em geração. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, muito te agradecemos por este culto nesta noite, pela palavra ministrada, pelos testemunhos dos jovens, por aqueles que louvaram, enfim, por aqueles que estavam e estão participando, em nome de Jesus. Senhor, abençoe cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos dizem... Amém. E até a próxima, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Amém. Fiquem com Deus.